Meus irmãos, boa noite. Estamos aqui nessa noite. Para mim é uma alegria estar recebendo esse convite. Nessa noite, meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Estou feliz que nessa noite está conosco alguns visitantes a qual eu tenho muito carinho. Isso é graça de Deus, meus irmãos. É só a graça de Deus. Tá? Então, eu creio que Deus, por meio de sua palavra, Ele vai estar falando com cada um de nós nessa noite. Abre comigo Evangelho de Mateus, capítulo 6. A gente vai discorrer alguns versículos bem rápido. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Amém? Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quando a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento? E o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? A qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Graças a Deus. Feche seus olhos, a gente vai estar orando. Pai, por meio de sua graça, nos oriente, meu Pai, por meio da tua palavra nessa noite. Fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor. Não nos fala, meu Pai amado, aquilo que queremos ouvir, e sim aquilo que necessitamos de ouvir nesta noite, meu Pai. Isso eu lhe peço, meu Deus, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Meus irmãos, é um texto extremamente conhecido por cada um aqui que está nessa noite. Estamos de frente aqui de um texto, a qual é conhecido como o Sermão da Montanha. Este sermão, ele se iniciou lá no capítulo 5, quando Jesus, reunido com seus discípulos, ele começa a aplicar os seus ensinos, as suas orientações ao teu povo. E o que me alegro, quando o povo de Deus está reunido, Deus sempre tem algo a falar conosco. Você nunca vai sair sem Deus ter falado contigo. E é assim que eu vejo, desde os primórdios, Deus ele sempre agindo dessa forma. Jesus reunia o povo e começava a falar, dando orientações a este povo. Alguns historiadores chegam a dizer que este monte é o Monte Herbrão, né, que fica ao norte da Palestina, acima de Cafarnaum, né? Muitos acreditam que possivelmente Jesus estaria ali, porque Jesus ele começa o seu ministério na Judéia, caminha para Samaria, depois Galileia, e ele chega ao extremismo de Cafarnaum. Ali ele começa o seu sermão, esse sermão da montanha. Em síntese, o sermão da montanha ele está aplicado em relacionamento. Mas que tipo de relacionamento? Relacionamento horizontal
e um relacionamento vertical. O Sermão da Montanha ele está resumido dessa forma. Relacionamento horizontal. Jesus aqui vai dar algumas orientações no requisito de dar esmolas, de cuidar daqueles que estão necessitados. É nesse sentido. Vai falar sobre perdão. Se uma pessoa souber que outro tem alguma coisa contra ela, não adianta ela entregar a tua oferta no altar. O altar aqui não é o altar lá do templo judaico. O altar aqui simboliza a presença de Deus. Talvez o altar está lá no teu quarto. Talvez o altar está lá na sua casa. Talvez o altar está no seu serviço. É onde que você tem um momento em secreto com Deus para orar a Ele. Se você souber de alguma coisa que alguém tem contra você, não adianta você apresentar essa oferta. Então Jesus ele faz essa orientação de um relacionamento horizontal. E o vertical? Relacionamento vertical com Deus e o homem. Como que podemos agir diante de Deus? Qual que é o nosso procedimento diante de Deus na caminhada cristã? Aonde que Ele vai nos ensinar a como orar. A oração do Pai Nosso. A oração modelo. De que maneira você deve orar a Deus? De qual procedimento que você tem que ter diante de Deus? Então, em síntese, o Sermão da Montanha vai ser aplicado nesses requisitos. O que me chama a atenção também é quando nos deparamos aqui a partir do versículo 25, conhecido como as solicitudes da vida. Você precisa comer, você precisa beber, você precisa de um serviço, você precisa até de uma educação formal, você precisa de um plano dentário, um plano médico. Essas coisas nós precisamos. Se eu chegar aqui em cima e falar que não precisamos dessas coisas, estou sendo leviano. Precisamos dessas coisas. Aqui que eu quero entrar. Aqui no versículo 25, Jesus ele vai usar uma linguagem interessante, uma linguagem que os rabinos judaicos eles utilizavam muito, uma linguagem pedagógica, né, chamado de Kal Vashomer. Significa uma argumentação comparativa. É você pegar, que significa essa linguagem? É você pegar um elemento maior e comparar ele com o menor. Ou o inverso, o menor com o maior. No versículo 25, Jesus ele vai falar sobre algumas necessidades básicas: beber, comer e vestir. E ele é interessante que ele vai falar: qual que é o maior? A vossa vida ou a vossa mantimento? Qual que é o maior? O vosso corpo ou o vosso a vestimenta? Ele faz uma comparação aqui. Qual que é o maior? A sua vida ou o que você come? Qual que vai ser maior? O teu corpo ou a sua vestimenta? Aonde que está a sua preocupação? Na vida ou o que eu tenho que comer? O que eu tenho que beber? O que eu vou fazer para amanhã? Onde está a sua preocupação? No teu corpo ou na tua vestimenta? O que eu tenho que vestir? É interessante, meus irmãos, que os judeus, você pega um judeu mais rico que tinha na Palestina, o mais rico, ele tinha no máximo 4 a 5 peças de roupas. Um judeu normal, né? Ele tinha em média 1 ou 2 peças de roupas. Eles conseguiam viver com 1 ou 2 peças de roupas normalmente. E nossos armários, nossos guarda-roupa, como é que está? Onde que está a nossa preocupação? A nossa preocupação, nesse sentido argumentativo de comparação, está no sentido maior. A vida. O que Jesus está querendo dizer aqui? Se Deus, Ele criou a vida
para o ser humano, Deus não tem capacidade agora de providenciar vestes e mantimento? Se Deus, Ele nos criou, formou esse corpo, Deus não tem capacidade também de providenciar mantimento e vestes? É esse sentido que Jesus está querendo aplicar aos seus discípulos. E um detalhe, Jesus está falando aqui com os discípulos, não está falando com descrentes, não está falando com ímpios, não está falando com pessoas que não são cristãos, estão falando com cristãos, com seus discípulos que caminhavam com Ele. Como Jesus, Ele continua falando por meio de sua palavra ao seu povo nos dias atuais. E no versículo 26, ele muda a argumentação, agora é do sentido menor para o maior, quando ele faz uma comparação sobre as aves do céu. Alguém já viu aqui algum pardal preocupado, com dor de cabeça, com um boleto na mão? Como é que vai pagar o boleto? Ninguém viu, né? Eles não colhem, eles não semeiam, e Deus não cuida deles? No sentido menor para o maior. As aves, na questão da criação, são menores que o ser humano. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Então as aves são menores do que você e a mim. Se Deus cuida das aves, quanto mais a vós, você acha que Ele não vai cuidar? A ansiedade, é interessante que a minha tradução aqui talvez seja diferente da de vocês. No versículo 25, não andeis cuidadosos, em outras traduções, não andeis ansiosos. Vemos aqui um sentido imperativo de Jesus, é uma ordenança aqui. Jesus não está aqui fazendo, olha, eu acho melhor vocês não andar ansiosos, eu acho. Não, é uma ordenança. Não andeis ansiosos. A ansiedade, ela está sendo, sempre foi, mas agora está bem mais transparente, né? Mais evidente. A ansiedade é a doença do século. Em 2015, meados de 2015, meus irmãos, houve uma estatística, o que teve de pastores e ministros que se suicidaram na América do Norte é muito grande, por estarem ansiosos. Jesus ele ensina lá também em Mateus, versículo 11 e 28, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Cansado e oprimido. Tem pessoas que estão cansadas no nosso meio. Tem pessoas que já não estão aguentando mais. As dificuldades parece que não cessam. Sai uma, aparece outra. É dessa forma. A palavra oprimido que Jesus utiliza aqui no grego é katadinastel. É uma força muito grande para baixo. E a pessoa não consegue ter saída. Ela ora para a direita, para a esquerda, não vê saída. A opressão, ela faz isso com o cristão. Ou você pensa que cristão não fica oprimido? Que a opressão não chega ao cristão? Chega. A ansiedade, ela tem perturbado muitos que estão no nosso meio. Como já estava perturbando no tempo de Jesus. Por que Jesus fez essa ordenança? O que ele estava contemplando no meio dos discípulos? Ele já estava analisando isso. Em Lucas capítulo 10, tem uma passagem interessante. Jesus ele estava em Betânia, estava na casa de uma família composta por Lázaro, Maria e Marta. E Jesus estava ensinando nessa casa. Maria aos pés de Jesus, aprendendo com ele. E Marta, o texto diz que ela estava ansiosa e ocupada com os afazeres de casa. E ela começa a olhar para Maria, sentada aos pés de Jesus, aprendendo com ele. E na mente dela, o que Maria estava fazendo era inválido.
O que Marta estava fazendo talvez era mais importante que Maria, porque ela estava trabalhando. E ela chega em Jesus, ela fica incomodada. Ela chega em Jesus: Senhor, não te incomodes que minha irmã não me ajude aqui? Fala para ela me ajudar aqui. Quando a ansiedade chega, o crente ele briga até com Deus. Marta estava brigando até com Deus, o próprio Deus encarnado, ela estava brigando com ele. Você não está vendo? O que me faz lembrar? A saída de Israel, um caminho, saindo do Egito, um caminho para a terra prometida, no deserto. As vestes não se gastavam, andando 40 anos no deserto. Água saía da rocha. Interessante que em 1 Coríntios 6, Paulo vai dizer que a pedra aonde saía a rocha, ela seguia-os durante o deserto. Essa pedra seguia eles. Aonde que eles paravam, eles tomavam a água dessa pedra, dessa rocha. Tipificamente, essa pedra, ela tipifica Cristo. Aonde você está caminhando, por mais que esteja difícil, a tua água está em Cristo ainda. É só beber dela. Israel saindo, água, maná caindo do céu todo dia, e ainda tinha até cordonizes. Enjoaram do maná e quiseram até carne. Deus manda carne ainda. E o texto diz que, faltando pouco para chegar na terra prometida, eles mandam espias para a terra. Esses espias retornam. A grande parte dos espias, eles voltam com uma mentalidade ansiosa. Nós não vai vencer, a gente não vai conseguir entrar nessa terra cheia de gigante. Somente 2 espias, Josué e Caleb, eles conseguem dar boas notícias para o povo. Só que o povo vai ouvir quem? A notícia boa ou a notícia ruim? Eles ouviram a notícia ruim. Começaram a murmurar. Começaram a brigar com Deus. E quiseram voltar para o Egito. O que Deus faz com eles? Olha, de 40 dias agora vai virar 40 anos. Vocês vão andar agora 40 anos. Quando a ansiedade vem, se não tomamos cuidado, começamos a murmurar. Essa murmuração, ela pode sim trazer consequências à nossa vida cristã. Israel tipifica a igreja nos dias de hoje. No versículo 27, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Um côvado era a metragem da época de Jesus, e com exatidão dá 43 centímetros, quase meio metro. Jesus está dizendo aqui, olha, com toda a sua preocupação, vocês não conseguem nem acrescentar meio metro na sua estatura. Aqui pode ser tanto a estatura, como também acrescentamento de vida. Com toda a sua preocupação, não vai causar alteração nenhuma na sua vida. O que significa preocupação? Eu já estou ocupado com uma coisa que nem ainda aconteceu. Nem ainda aconteceu. Eu já estou preocupado. Eu já estou preocupado com coisas que estão relacionadas à política, que ainda nem aconteceu. Estou preocupado com coisas que podem acontecer na minha família, mas ainda não aconteceu. Aí vem essa preocupação, essa ansiedade. E ela atrapalha o relacionamento com Deus. Versículo 28 até o versículo 30, ele vai fazer novamente a comparativa do menor para o maior. Agora, os lírios do campo. Se Deus veste os lírios, as plantas, quanto mais a vocês. Tem gente preocupado com o que vestir. Tem gente preocupado com o que comer. Eu não quero dizer aqui que você tem que cruzar os braços e parar de trabalhar e ficar só na igreja.
Eu não quero fazer não estou fazendo essa orientação. Por quê? A gente olha para a 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, Paulo ele chega a dizer que ele trabalhava de dia e de noite para não ser pesado para a obra de Deus. Paulo trabalhava, estava ocupado. Paulo vai dizer também para Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que um infiel. Então essa preocupação de você cuidar da sua família, de você trabalhar, né, isso não é errado. O errado é você deixar a ansiedade dessas coisas tomar o lugar de Deus no seu coração, que é só dele. Que é só dele. Aí que está errado. Nada pode substituir a Deus em nossas vidas. Lá no versículo 24, Jesus chega a dizer que não há dois senhores. Ou você tem que se dedicar a um e largar o outro. Não tem como você servir a dois senhores. Tem gente servindo a dois senhores. Suas preocupações, suas ansiedades têm ocupado o lugar de Deus em seu coração. Isso é inadmissível. Não pode acontecer. Deus, ele tem que ser a centralidade da tua vida. Nada pode substituir a Deus na sua vida. No versículo de número 31, novamente, e o versículo 32, Jesus ele vai enfatizar o cuidado de Deus para o povo. Onde ele vai dizer, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque estas coisas os gentios procuram. Sabe qual é a problemática que se dá em tudo isso? Quando você está lá fora, no teu serviço, no meio da tua família, no meio dos seus amigos, quando você demonstra ansiedade excessiva, essa preocupação, o que os descrentes vão olhar para você? Se ele diz que serve um Deus altíssimo e soberano, por que ele está preocupado assim? Vai atrapalhar até o relacionamento horizontal com as pessoas lá fora. Você não pode passar essa imagem lá fora. Você tem que mostrar o inverso lá fora. Você não é a luz do mundo? Você não é o sal da terra? Tem que causar esse efeito lá fora, esse impacto lá fora. Você tem que mostrar para eles que o teu pai cuida de você e pode cuidar deles também, se eles chegarem à graça de Deus. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus, Ele sabe que você precisa dessas coisas. Ele conhece o seu íntimo, suas necessidades. Ele tem esse conhecimento. Paulo vai dizer em Filipenses 4 e 6, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições seja conhecida em tudo diante dele, pela oração, súplica e ações de graças. Então, na tua oração, você deve sim informá-lo sobre essas coisas que te perturbam. Eu não sei o que é, mas isso você tem que informá-lo. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5 e 7, Pedro vai dizer, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, pois ele tem cuidado de vós. Pedro não fala que ele vai cuidar de vós, ele diz, ele tem cuidado de vós. Ele já tem cuidado. Lança sobre ele aquilo que está te incomodando, aquilo que você precisa, pode lançar, meu irmão. Não é pecado. O pecado é a ansiedade. Essa ansiedade excessiva diante de Deus é pecado. Cristiano, por que é pecado?
porque está substituindo o lugar de Deus, que é só dele. Eu estou dizendo para Deus que Ele não cuida de mim. Uma analogia que eu gosto que Jesus faz do relacionamento de Deus, esse relacionamento vertical, entre pai e filho, o Abba Pai. Você é o filho e Deus é o teu pai, e Ele tem cuidado de você. Tem uma historinha interessante. Uma senhora, ela tinha que viajar e pegou um voo, entrou no avião, só que ela tinha muito medo de avião. Ela sentou na poltrona e, muito medo, segurando firme no banco, ansiosa, preocupada. E de repente o avião começou a decolar. E ela, ansiosa. E ela olha para o lado e vê um menino, lendo um gibi. Despreocupado. Tranquilo. Uma criança. O avião começa, a decolar, pegando voo, e ela apreensiva, preocupada. De repente, tem uma tempestade, e o avião ele começa, e ela fica mais preocupada ainda. O avião entra em turbulência. E ela olha para o menino lendo o gibi, despreocupado, tranquilo. E ela olha para o menino depois da turbulência. Menino, como é que você consegue ficar tão tranquilo? Porque eu estou extremamente preocupado aqui. Por que você está tão tranquilo assim? O menino olha para ela e diz: é que o piloto é meu pai. John MacArthur, ele ensina no seu livro: você nunca vai ver o teu filho, a tua filha, no canto da tua casa, preocupado com a conta, preocupado com o que vai comer, o que ele vai vestir, com o boleto. Você nunca vai ver. Nunca. Quem é o teu pai? Deus. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de cada detalhe da tua vida. É por isso que Jesus orienta: não estejais ansiosos. Lutero, ele dizia que essa comparação que Jesus faz sobre as aves e sobre os lírios, as plantas, Lutero, ele diz que as aves e os lírios são os nossos professores na questão sobre a ansiedade. Nossos professores. Deus utilizando esses elementos que são menores para nos informar que Ele tem cuidado de nós. No versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É um texto intrigante e mal visto muito aí fora. Jesus, ele diz: buscai o reino de Deus e sua justiça. O que é reino de Deus e sua justiça? Tudo aquilo que as Escrituras nos revelam é reino de Deus e sua justiça. Relacionamento horizontal e relacionamento vertical. Reino de Deus e sua justiça é isso. E você tem que buscar. Você tem que estar empenhado nessas questões. Você não pode se empenhar em questões secundárias da vida. Está armando um tempo de chuva, eu não vou na igreja. Eu não vou estar com os irmãos. Qualquer coisa nos impede de estar com os irmãos, enaltecendo a Deus. Por que você tem que estar na igreja? Você tem que estar na igreja não para ter Deus, você já tem Deus. Paulo fala em 1 Coríntios 5:19 que você é o templo do Espírito Santo. Por que você tem que estar na igreja? Para que aconteça a socialização do corpo de Cristo. Uma das mais belas analogias que Paulo utiliza é o corpo humano. Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Esse corpo tem que estar unido. É um dos fundamentos. Por que eu tenho que estar na igreja? Eu não posso, qualquer motivo supérfluo, tirar a minha atenção de estar aqui com os irmãos. Isso também é reino de Deus.
Isso também é a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas? Então, eu quero um carro importado. Pode acrescentar como todas? Eu quero uma mansão. Posso acrescentar essas coisas? Não estou dizendo de você que Deus não possa lhe dar um carro importado, que Deus não pode te dar uma mansão. Deus, Ele pode, dentro da sua soberania, Ele pode fazer isso. Mas isso não é o essencial da nossa vida. Todas essas coisas que o texto aqui está se referindo, é o contexto que Jesus estava dizendo. Aí muita gente está olhando para o texto de maneira errônea, né, acrescentando algo que não existe. Todas estas coisas, estas está se referindo aos elementos do contexto, desde o capítulo 5. O que comer, o que beber, o que vestir, essas coisas essenciais, Deus sempre vai providenciar na tua vida. Sempre. Agora, o pudim. Agora, o carro importado, a mansão. Deus, Ele não tem compromisso de honrar sobre essas coisas. Se Ele quiser dar, Ele dá. Ao contrário, as coisas essenciais, Ele vai nos fornecer. Para finalizar, meus irmãos, versículo 34, portanto, é uma conclusão. Jesus daqui está fechando, né, todo o seu ensino. Portanto, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o teu mal. Quando eu olho para a oração do Pai Nosso, quando Jesus ele nos ensina, o pão de cada dia nos dás hoje. Tem gente preocupada com o pão de amanhã. Deus, Ele vai honrar com o pão de cada dia. Não o pão de amanhã. Não o pão do mês que vem. E sim o pão de cada dia. O mal de cada dia já nos basta. Um ser humano, ele tem a capacidade de aguentar um mal de 24 horas. Tem gente querendo um mal de 48, e assim por diante. Um mal daqui de um mês, 2 meses, de 1 ano, 10 anos. Mas o que vai acontecer com o Brasil daqui 20 anos? E já fica preocupado com isso. É o mal de cada dia. Cada dia já basta. Aí você consegue suportar. Essa é a orientação que Jesus nos ensina. Teve dificuldades no tempo bíblico e nos dias atuais também. A gente contempla essas dificuldades nos envolvendo para tirar a atenção de Deus no nosso coração. Amém, meus irmãos? Quero só fazer uma oração para a gente finalizar. Feche seus olhos.